Dando continuidade à aula sobre cimento, agora vamos falar um pouco sobre suas propriedades, as propriedades de interesse, dando um destaque específico às propriedades físicas, né? Principalmente as que são utilizadas pela norma para avaliar a qualidade do cimento. Como propriedades físicas de interesse, né? É recomendado pela norma como propriedades para avaliar a qualidade do cimento. Nós temos a pega, a finura, a expansibilidade e a resistência. Adicional, ainda temos a massa específica, a massa unitária, entretanto, a norma não utiliza essas propriedades para poder definir critérios de qualidade. São apenas ensaios ou propriedades de caracterização do material. Essas propriedades têm sua importância principalmente no cálculo de consumo de materiais, como é o caso da massa específica, e na conversão de traços de massa para volume, por situações práticas de obra, pela necessidade de converter esses traços. Ok? A pega, o significado da pega aqui praticamente é o mesmo significado do que já foi explorado na aula de gesso, né? Na pega do gesso. A pega é uma caracterização da perda de plasticidade das pastas, caldas, argamassas e concretos de cimento, no caso dos materiais produzidos com cimento. De certa forma, a pega caracteriza o enrijecimento que o material vai adquirindo à medida que vai reagindo com a água. O endurecimento já é uma fase subsequente ao período de pega, na qual o aglomerante passa a oferecer resistência a esforços mecânicos. O comportamento de pega, igual no caso do gesso, também no caso do cimento, é monitorado a partir do equipamento de Vicate, a partir da agulha de Vicate, e a pega ela é caracterizada em termos dos tempos de início e fim de pega. O início de pega é o tempo registrado a partir do tempo decorrido desde a adição de água na mistura, né, junto ao cimento, até o instante que a agulha do aparelho de Vicate estaciona a 4 mm da base. Comparando aí com o gesso, o tempo de pega tem mais ou menos a mesma definição, entretanto, a referência da agulha de Vicate para caracterizar o início de pega é quando a agulha estaciona a 1 mm ou mais da base. No caso do cimento, é quando estaciona a 4 mm ou mais da base. O fim de pega enrijecimento completo, início do endurecimento, propriamente dito, é o tempo decorrido desde a adição de água, a mistura, né, a pasta, para produzir a pasta de cimento, até a situação em que a pasta cessa de deformar sob a ação de pequenas cargas. Para avaliar essas pequenas cargas aí que a norma coloca, também é utilizado o aparelho de Vicate, né, e a gente consegue identificar o fim de pega quando a agulha, ao ser liberada a agulha de Vicate sobre a superfície aí da pasta, ela deixa apenas uma leve impressão na superfície, não mais penetrando na superfície, o que caracteriza ali o fim de pega. O ensaio de pega, normatizado pela NBR-NM 65, a norma Mercosul, que é válida de todo o território do Mercosul. Esse ensaio é feito similar ao que é feito com gesso, precisa inicialmente ser determinada uma pasta na consistência normal, então inicialmente a gente tem que fazer um estudo de tentar identificar qual a quantidade de água que eu coloco na mistura da pasta para produzir uma pasta na consistência normal, conforme a norma recomenda. A norma, no caso de pega de cimento, também não escolheu definir fixando a quantidade de água, e sim a consistência. Só vale lembrar que essa consistência normal, essa água para atender essa consistência normal, não é um parâmetro de qualidade. Ela apenas serve de preparação, né, para preparar uma pasta para a realização dos ensaios de pega. Além do ensaio de pega, que tem que ser feito com essa pasta na consistência normal, também é uma condição de realização do ensaio de expansibilidade. Então, a consistência normal ela serve como preparação de base para o ensaio de pega e para o ensaio de consistência de expansibilidade, que é um ensaio que a gente vai ver mais adiante. Aqui está um gráfico que, de certa forma, esquematiza aí como é que é a pega, como é que ocorre a pega na pasta de cimento. Então, inicialmente o material vai ser misturado com a água.
À medida que a reação vai se processando e os compostos do cimento vão hidratando, isso vai provocando alteração na sua consistência. Então, o material ele começa a alterar a sua consistência, a plasticidade, até que chega um determinado instante, onde foi criado um padrão para se definir o que seria o índice de pega. Essas reações começam a se processar nesse outro estágio aqui. Esse ganho de consistência, né, esse enrijecimento já começa a ser muito perceptível, o material já tem dificuldade de se deformar, de se espalhar e tal, até que ele finaliza aí esse processo e o material aí já está em endurecimento. Os tempos de início e fim de pega, como eu falei anteriormente na definição, sempre são registrados a partir do início em que o cimento entra em contato com a água, tem-se o início de pega, e também o fim de pega é contado a partir do instante em que o material ele entra em contato com a água. O início de pega ocorre geralmente em torno de acima de 1 hora, né? Os cimentos brasileiros são normatizados para tempo de pega acima de 1 hora. Entretanto, na prática tem se percebido que em laboratório esse tempo de pega ele chega na faixa de próximo de 2 horas. Já o tempo de fim de pega, o tempo desde o início de colocar a água até o instante que se resiste o fim de pega com o equipamento de Vicate, geralmente em torno acima de 4 horas, próximo ali de 4 a 6 horas, que se tem percebido aí na prática. Se recomenda também que todo o material misturado ali com onde se utiliza o cimento seja consumido, aplicado, espalhado, adensado, feita todas essas operações antes de início de pega. E quando se resiste ao início de pega, é sempre aconselhável que esse material ele fique em repouso para poder desenvolver todo o seu potencial de propriedades, principalmente propriedades mecânicas. Qualquer manipulação do material após esse início de pega, eu posso ter algum prejuízo para alguma dessas propriedades. Ok? Então, se recomenda que o material ele seja consumido, preparado para ser utilizado antes do início de pega. E registrado no início de pega, é interessante que esse material ele fique em repouso para poder desenvolver todas as suas propriedades. Fatores que influenciam a pega do cimento, o teor de C3A, como eu já falei, né, é o composto potencial ali do cimento mais reativo, e o teor de C3A, quanto mais C3A, maior vai ser, na verdade, menor vai ser o tempo de início de pega desse material. Já o teor de gipsita também é outro fator que pode interferir, né, já que ele entra corrigindo exatamente essa reatividade do C3A, como a gente viu anteriormente. A finura do cimento, quanto mais fino o cimento, menor o tempo de início de pega, então os cimentos mais finos são cimentos mais reativos e isso aí vai interferir na reação de hidratação dos compostos com a água. Então, quanto mais fino, mais acelerada é essa reação e aí menor esse tempo de início de pega. A temperatura ambiente, também temperaturas ambientes maiores, também pode levar a uma aceleração da reação e aí você tem tempos de início de pega também menores. O teor e o tipo de aditivo, né, são formulários aditivos no mercado hoje em dia. E existem substâncias que, ao ser adicionadas às misturas contendo cimento, eles podem funcionar acelerando essa pega, o que reduziria esse tempo de início de pega e o tempo de endurecimento, ou retardando o início de pega. Dependendo da aplicação, a gente consegue utilizar substâncias com esse comportamento para poder deixar o cimento ou as misturas com cimento com um tempo maior de aplicação, né, retardando a pega ou acelerando também aplicações onde eu desejo que o material ele endureça o quanto antes. Exemplos de acelerador, nós temos os cloretos, cloreto de cálcio, cloreto de sódio. Dos retardadores, nós temos exemplo aí a gipsita, açúcar, álcool, óxido de zinco e por aí vai. A finura, um cenário também muito simples, é outra propriedade que avalia a qualidade do cimento. Para se avaliar a qualidade do cimento, existem duas metodologias, na peneira 200, ou de malha 0,075, e no ferrolímetro de Klein, que mede a superfície específica do cimento. Na peneira, isso é bem parecido com o que foi utilizado para avaliar a finura do gesso, então é pesado uma certa quantidade de material, e aí esse material é colocado para ser passado aí durante o processo de peneiramento na peneira 200. No final, é registrado quanto de material ficou retido nessa peneira. Para alguns cimentos, essa percentagem retida se recomenda que ele seja menor do que 12%, certo? Mas para cada cimento tem um valor específico.
especificado lá na norma. Já no permeabilimento de Blaine, mede a superfície específica do material. Esse ensaio é baseado na velocidade de ar que passa por uma determinada amostra, que é função do tamanho dos grãos. O parâmetro utilizado é o Blaine. O Blaine dos cimentos normais é na faixa de 250 a 400 metros quadrados por quilo. Quanto maior esse valor, é um indicativo do cimento ser mais fino. Só em termos de comparação, se a gente comparar o Blaine do cimento com o Blaine da microsílica, que já foi mostrado anteriormente lá no estudo dos materiais pozolânicos, o Blaine da microsílica é na ordem de 25.000 metros quadrados por quilo. Então, que demonstra que é um material bem mais fino do que os cimentos, que está na faixa ali de 400 metros quadrados por quilo. Relacionado à finura com outras propriedades do cimento, nós temos a pega, a relação inversa, como eu já falei, né? Com os cimentos mais finos geralmente tem tempos de pega menores. Com a resistência direta, quanto mais fino, maior a resistência, principalmente nas idades iniciais, é um dos artifícios que a fábrica usa para produzir cimentos de alta resistência inicial, aumentando a finura do cimento. Então, é um parâmetro que também interfere muito na resistência. Calor de hidratação, melhora a resistência, entretanto, com relação ao calor de hidratação, pode-se dizer que tem uma relação direta, à medida que deixa os cimentos mais finos, cimentos mais reativos, também liberando maior calor de hidratação, que pode ser inconveniente para algumas aplicações, principalmente em situações onde se precisa concretar grandes volumes de concreto. Então, o calor de hidratação liberado durante a reação de hidratação pode ser um problema que tem que ser levado em consideração durante o processo executivo. O risco de retração também é direto, né? Quanto mais fino, maior o risco de retração, de variação volumétrica, o material sofre algumas contrações e isso resultar em fissuração. Exudação também é outro parâmetro a ser levado em conta, ele tem uma relação inversa, quanto mais fino, menor a exudação do material ou das misturas contendo cimento. A exudação nada mais é do que um comportamento que essas misturas têm, onde após a mistura com a água, o material ele tem uma tendência da parte sólida precipitar e formar uma camada, uma película de água ali na superfície da mistura. Essa película de água livre ali na superfície, ela é facilmente evaporada, retirada ali, roubada da mistura, o que pode resultar em alterações na trabalhabilidade do material e algum risco de retração. Então, cimentos mais finos, eles têm a tendência de ser cimentos que têm uma maior retenção de água e que têm uma tendência de reduzir esse efeito de exudação. A impermeabilidade tem uma relação direta, então cimentos mais finos têm a tendência também de gerar produtos, uma porosidade, uma estrutura com uma porosidade mais refinada, o que torna o material mais impermeável. Instabilidade volumétrica, né, ou expansão, pode ser provocada pela existência indesejável do óxido de cálcio e do óxido de magnésio. Esse óxido de cálcio e esse óxido de magnésio surge no cimento durante o processo de calcinação da matéria-prima lá no forno. E aí pode ter um certo teor desse material compondo ali o cimento. A presença desse material durante a hidratação, como a gente já viu durante o processo de estudo ali da cal, o óxido de cálcio, o processo de hidratação desses óxidos, o óxido de cálcio e do óxido de magnésio, é um processo exotérmico e expansivo. Esse processo expansivo ele não é bem-vindo para as misturas contendo cimento, isso porque pode provocar variações volumétricas indesejáveis. Então, os teores e a expansibilidade devem ser controlados. A expansão no cimento é avaliada utilizando a agulha de Le Chatelier. A agulha de Le Chatelier com uma pasta na consistência normal, como eu já falei. Então, inicialmente a gente prepara uma pasta na consistência normal e com esse equipamento a gente avalia a agulha de Le Chatelier, a expansibilidade. O ensaio pode ser realizado a frio ou a quente, sendo a quente o ensaio que evidencia, é um ensaio acelerado que evidencia ali a presença do óxido de cálcio. É um ensaio que a norma utiliza para avaliar a qualidade, como qualidade exigida ali para os cimentos. Já o ensaio a frio é um ensaio facultativo e, nesse caso, evidencia a presença do óxido de magnésio, tendo em vista que, como a gente viu, o óxido de magnésio é uma reação mais lenta, diferente da do óxido de cálcio.
Outra propriedade importante para avaliar a qualidade do cimento é a resistência a esforço mecânico, né? O ensaio usado é o ensaio de resistência à compressão, a norma NBS de 215. O ensaio realizado em corte de provas cilíndricos de 5 por 10 de 5 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. É utilizado no estudo uma areia normal, tendo em vista que o ensaio de resistência para avaliar a resistência à compressão dos cimentos é feito em argamassa, diferente do ensaio de pega e de expansibilidade, que é feito com pasta na consistência normal, não utilizaria. O ensaio de resistência à compressão em cimento é feito com argamassa, utilizando areia. Para evitar problemas de ter um parâmetro externo que possa estar interferindo na resistência, como a qualidade do agregado, a resistência dos grãos ali que formam o agregado, aqui no Brasil essa norma resolveu padronizar isso e utilizar um cimento ou uma areia, um agregado que é definido como areia normal, que é uma areia que é extraída lá do rio, extraída, lavada e processada, né, em diferentes tamanhos do rio Tietê. Então essa areia ela é processada, ensacada e vendida para todo o Brasil, para os laboratórios que vão fazer avaliações da resistência à compressão do cimento. Essa areia normal eu cheguei a falar para vocês quando estava falando dos ensaios de avaliação da cal também. É a mesma areia. O ensaio é realizado nas idades de 3, 7 e 28 dias, né? E esses valores de resistência são utilizados também pela norma na classificação dos cimentos do ponto de vista da resistência. Nesse caso ali, todas as idades são avaliadas para medir a qualidade do material, entretanto a idade de 28 dias é usada como parâmetro para classificar o cimento do ponto de vista de resistência. Essa classificação, todo cimento na embalagem, vocês vão ver essa indicação, ele vai vir com a letra CP, relativa a cimento Portland, e um número logo na sequência, né, CP25, CP32 ou CP40. Essas são as classes de resistência, o que indica que esse cimento, no caso do CP25, por exemplo, tem que ter uma resistência de 25 MPa, acima de 25 PA aos 28 dias. O CP32 acima de 32 e o CP40 acima de 40. A idade de 28 dias é sempre uma idade de referência na maioria das vezes nas misturas contendo cimento, tendo em vista que, como já foi visto, o cimento ao longo do tempo ele vai aumentando sua resistência à medida que os compostos vão sendo gerados. E se percebe que até 28 dias o crescimento é bem intenso e a partir de 28 dias a taxa de crescimento tende a diminuir. Então, sempre foi tomado como parâmetro a idade de 28 dias ali como referência para a maioria das aplicações. E no caso dos cimentos, a idade de 28 dias é usada para classificar o cimento do ponto de vista da resistência. A norma classifica em CP25, CP32 e CP40, entretanto o CP32 é o cimento mais comercial, que se encontra mais no comércio aí disponível na maioria das regiões. Relação da resistência à compressão com outros parâmetros do cimento, nós temos a finura direta, né? Quanto mais fino, maior a resistência, principalmente nas idades iniciais, como eu já falei. Quantidade de água inversa, né? As misturas de cimento, a gente sempre está falando isso quando estiver estudando argamassas e concreto. Quanto maior a quantidade de água, existe uma tendência de reduzir a resistência. Então a gente sempre tem que estar controlando essa água, principalmente a água de amassamento. Isso porque o cimento precisa de água para hidratar e desenvolver resistência, entretanto a gente sempre trabalha com conteúdo de água acima do que ele precisa. Tendo em vista que esse excesso de água vai ajudar na trabalhabilidade durante a etapa de aplicação desse material. E depois de reagida, essa água em excesso ela tem a tendência de sair, de evaporar ali e deixar espaços vazios na estrutura do material, o que vai resultar em matrizes mais porosas e refletindo diretamente em resistências menores também. A idade é direta, né, como a gente já viu, à medida que passa o tempo, o material vai sendo hidratado, vai gerando novos compostos. A gente viu que tem compostos que tem sua reatividade assim, mais lenta ao longo do tempo, e à medida que isso vai ocorrendo, o material ele vai ganhando resistência. Então se percebe que acima de um mês ainda o material ainda está ganhando resistência, fruto dessa reação aí tardia que vai ocorrendo com esses compostos. Quanto à composição química, os teores de C3S e de C2S são decisivos, né, no desenvolvimento de resistência. A gente viu que são os dois compostos que mais interferem na resistência, contribuem para a resistência do cimento.
Entretanto, vale lembrar que o C3S tem uma atuação nas idades iniciais e o C2S mais nas idades futuras. Como eu falei, os parâmetros ainda massa específica e massa unitária são propriedades usuais ali de caracterização do cimento, não são parâmetros de avaliação da qualidade. Os parâmetros de avaliação da qualidade do cimento são os que eu falei anteriormente, né? Pega, finura, expansibilidade e resistência à compressão, parâmetros com exigências de avaliação da qualidade. A massa específica e a massa unitária são apenas parâmetros de avaliação, de caracterização do material e, como eu falei, podem ser utilizados na estimativa de quantitativo de materiais, no caso da massa específica, e no caso da massa unitária, na conversão de traços de massa para volume, para ser utilizados em obra. A massa específica, o ensaio é feito utilizando o frasco de Le Chatelier, utilizando um líquido que, no caso, tem que ser um líquido que não reaja no processo de hidratação do cimento, interfira na hidratação do cimento, então geralmente é utilizado querosene como líquido na hora de se fazer a determinação da massa específica. A massa específica do cimento varia em torno de 3 kg por litro e a massa unitária do cimento na faixa de 0,95 kg por litro. Só lembrando, o ensaio de massa unitária do cimento, existe uma tendência de ser utilizado o mesmo ensaio de gesso que eu mostrei anteriormente na aula de massa unitária do gesso. Isso pela semelhança entre os dois materiais. Aqui estão algumas normas que são utilizadas. O cimento é bem completo do ponto de vista de norma, de especificação, procedimentos de ensaio, definições e tal. As primeiras normas brasileiras surgiram ali com a necessidade de regulamentar a qualidade e o processo produtivo desse material. E aí temos bastante normas que já foram revisadas, normas que viraram normas do Mercosul aí para poder tentar criar um padrão aí de ensaio e de especificações aí no Mercosul. Então nós temos muitos avanços aí nas normas de cimento. Os cimentos normatizados no Brasil, eles recebem uma nomenclatura própria aqui do Brasil, né? A gente tem esses cimentos aí indicados, o cimento Portland comum, ou CP1, a sigla que identifica ele, CP1, cimento Portland comum, e ainda tem o CP1S, que é o cimento Portland comum, com algumas adições, sendo permitido aí substituição de algumas adições. O CP1 é o cimento base de referência, o cimento Portland comum, que eu tratei logo no início da aula de cimento, ali que tem em torno de 95% de clinker, Portland e 5% de gipsita ali para corrigir um pouco a pele. E aí foram sofrendo algumas alterações, né, a partir do estudo e desenvolvimento dos materiais, surgindo os materiais pozolânicos, e aí surgiu aqui o CP1S, onde é um cimento Portland comum e permite aí ainda alguns teores ali de substituição do clinker por algumas adições. Depois nós temos o cimento Portland composto, que é indicado pela sigla CP2, e aí ele pode ser CP2E, cimento Portland composto com escória, e aí eu substituo parte do clinker Portland por escória granulada de alto forno. O CP2Z, cimento Portland composto com pozolana, aí eu substituo parte desse clinker por material pozolânico. E só um detalhe aqui, se esse material pozolânico for escória de alto forno, ele entra na definição do CP2E. E se for qualquer outro material pozolânico, ele entra na definição de CP2Z. O CP2F, cimento Portland composto com filler, e aí ele substitui ali parte do clinker por material, por filler, material carbonado, por filler calcário. Eu consigo substituir esse material, o clinker, por esse material aí sem ter prejuízos ali para as características do cimento. Ainda temos o cimento Portland de alto forno, que é o CP3, o cimento Portland de alto forno. Ele é um cimento Portland com substituição do clinker por escória de alto forno. O que é que muda do CP3 para o CP2E? Só o teor de escória. O CP2E, ele permite um teor de substituição menor que o CP3. O CP3 permite um teor de substituição maior. A mesma coisa ocorre com o cimento Portland pozolânico, o CP4. O CP4 em relação ao CP2E também permite um teor maior de substituição do clinker ou qualquer outro material pozolânico. O CP2E ele permite um teor menor de substituição ali do clinker
por esse material pozolano. E aqui ainda temos o cimento Portland de alta resistência inicial, né? No Brasil a sigla desse cimento é o CP5 ARI, cimento Portland de alta resistência inicial. Temos ainda os cimentos resistentes a sulfatos e o cimento Portland de baixo calor de hidratação. No caso, a nomenclatura usada para os cimentos resistentes a sulfato, na sigla que acompanha ali o saco de cimento, para identificar o cimento, por exemplo, CP1 é um cimento Portland comum, 32 é a classe de resistência dele aos 28 dias, né? Tem uma resistência acima de 32 MPa. E aí, no caso, se ele for um cimento resistente ao sulfato, junto aqui da sigla vai vir a indicação ainda das iniciais RS. Então, pode ser qualquer um dos cimentos aqui indicados, certo? E aí, a diferença aqui, ao final, aqui vai aparecer a sigla RS. Então, isso indica que é um cimento resistente ao sulfato. O cimento Portland de baixo calor de hidratação, a mesma coisa, só que agora vai, junto da sigla, vai aparecer as iniciais BC, indicando que é um cimento de baixo calor de hidratação. Também pode ser qualquer um dos cimentos ali indicados anteriormente. Então, CP1, cimento Portland comum, 32, resistência de 32 MPa aos 28 dias, e BC de baixo calor. Mas pode ser um CP2E e por aí. Temos ainda o cimento Portland estrutural e o cimento Portland não estrutural. As iniciais é sempre CPB e a diferença é que no estrutural vai ter a classe de resistência e o não estrutural não tem essa indicação da classe de resistência. O cimento, temos ainda cimento para poços petrolíferos, que são cimentos específicos ali para perfuração de poços, não são tão usados na construção civil. Aqui está uma ideia da composição desses cimentos, aí a gente tem mais claro isso, o CP1, cimento Portland comum, nas classes de 25, 32 e 40 de resistência, né, aos 28 dias. Ele é formado por 100% da mistura de clinker e sulfato, certo? Então, o cimento base ali, padrão, os primeiros cimentos surgiram com essa composição aqui. Depois veio o CP1S, e aí ele permite de 1 a 5% de substituição de algum outro material, como escória, pozolano ou material carbonato. O CP2E, que é o cimento Portland composto com escória, então ele tem de 94 a 56% de clinker mais sulfato, e aí ele permite uma substituição desse material, dessa escória do clinker por escória de 6 a 34%. O CP2E, a mesma coisa, só que ele permite substituição de material pozolante por material pozolante de 6 a 14%. E o CP2F, substituição desse material, né, do clinker, por material carbonato, por filler calcário, de 6 a 10%. Aí temos aqui o CP3, o que é que muda o CP3 em relação ao CP2E? É que tipo, o CP2E vai de 6 a 34% de substituição por escória e o CP3 de 35 a 70%. O CP4, veja, em comparação ao CP2E, ele vai de 6 a 14 e aqui vai exatamente no outro extremo, vai de 15 a 50. E o CP5, ali ele ainda permite de 0 a 5% de substituição desse material. Aqui está a composição do cimento Portland branco. Aí veja o cimento Portland branco estrutural, ele tem nas classes de resistência 25, 32 e 40. Ele tem de 0 a 25 de substituição ainda por material carbonato. E o cimento Portland não estrutural, CPB, não tem as classes de resistência, a substituição é maior de 25 a 50% por material filler calcário ou material carbonato. Aqui está os limites, né, das propriedades que eu inicialmente já coloquei aqui para vocês. Então, aqui está as identificações dos cimentos, as classes de resistência existentes. Perceba, o CP5 não tem classe de resistência. Eu esqueci de falar, não tem classe de resistência, tendo visto que é um cimento de alta resistência inicial. E aí as idades de avaliação da resistência dele é nas idades de 1, 3 e 7 dias. Perceba que com 7 dias ele já tem que dar uma resistência maior do que os de 32 MPa e de 25 MPa, que eu já falei anteriormente, que só atingia essa resistência aos 28 dias. Aí depois tem a finura, aqui estão os valores de finura que esse cimento deve atender para poder se encaixar dentro dos padrões de qualidade. Percebam aqui o seguinte, o cimento CP5 é um cimento mais fino, eu falei para vocês que a norma usa desse artifício para produzir cimentos mais resistentes, principalmente nas resistências de alta resistência inicial, então geralmente são cimentos mais finos. A área específica, plane,
né? Aqui estão os valores exigidos por norma. Início de pega, todos maior do que 1 hora, entretanto, na prática a gente percebe que tem dado próximo de 2 em laboratório, e a expansibilidade menor do que 5 milímetros. E nas idades, e a resistência à compressão nas idades de 3, 7 e 28 dias, né? Cada cimento aqui é avaliado. Aqui está um gráfico que mostra o ganho de resistência desses cimentos normatizados no Brasil, né? As idades de 1, 3, 7 e 28 dias. E aí a gente percebe o ganho de resistência para cada um desses cimentos. Aqui é o CP5, o cimento de alta resistência inicial. Então o ganho é bem maior nas idades iniciais do que os demais cimentos, que ainda está crescendo aqui a resistência ao longo do tempo. Ok? Quanto ao armazenamento dos cimentos, armazenar em locais secos, bem protegidos da umidade, com fácil acesso à inspeção e identificação dos lotes. Sempre que possível, utilizar os sacos mais antigos, né? Aquele primeiro a chegar, o primeiro a ser utilizado. O cimento tem uma rotatividade muito grande dentro do canteiro de obra, é raro acontecer isso, mas é bom ficar esperto para evitar problemas de utilizar sacos de cimento vencido. Deve ser colocado sobre estrados secos para evitar o contato com a umidade, né? Com empilhamento máximo de 10 sacos para facilitar o manuseio lá pela mão de obra. Durante o manuseio, cuidado para que os sacos não sejam molhados nem rasgados, ficando o produto exposto à umidade, o que pode provocar problemas ali de hidratação desse material e endurecimento. Porque cimentos mais antigos, sacos mais antigos, têm a tendência dele endurecer no próprio saco, que impossibilita a utilização desse material. Se você abrir um saco de cimento e ver que ele já está com algumas pedras se formando, né? Alguns grãos, isso é um indicativo de que o material ele já está em processo de hidratação. Ele entrou em contato com a umidade e já está hidratado, o que não é interessante. Quando o cimento é entregue em sacos, todas essas informações das siglas, né, das classe de resistência e tal, das definições, devem ser indicados na embalagem. E os sacos de cimento geralmente são sacos de 50 kg, com exceção do saco CP5, que chega no comércio com sacos de 40 kg. Quando esse material for entregue a granel, em containers, essas informações devem estar na nota fiscal, na documentação que acompanha aí o produto. Ok? Então é isso, basicamente, sobre a aula de cimento que eu gostaria de falar para vocês. Aqui estão as referências que eu utilizei na preparação dessa aula. E aí, bom estudo.